Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, alô você torcedor do Guarani, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Guarani e Goiás se enfrentam na tarde deste domingo no tradicional estádio Brinco de Ouro da Princesa. Neste vídeo eu vou trazer para vocês dados, informações sobre esse duelo, as prováveis escalações, o retrospecto e muito mais, logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria receba a sua visita, seja bem-vindo ao canal. É sempre uma satisfação contar com a sua audiência. Deixe o seu like, é uma maneira de prestigiar, de valorizar o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é mais que bem-vinda aqui. Se você ainda não for inscrito, eu também te convido a se inscrever. Nosso canal vem crescendo, felizmente, de maneira muito interessante ao longo deste ano. Caminhamos aí a nossa missão de chegar aos 10 mil inscritos no final deste ano de 2024. E claro, você é peça importante neste processo. Esse vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Na Viegas Printer você encontra impressoras, computadores que atendem à sua necessidade. 991437700 é o telefone, é o WhatsApp da Viegas Printer. O atendimento é em qualquer lugar do estado de Goiás. Vamos lá, vamos conferir, vamos começar a falar desse Guarani e Goiás, trazendo um histórico, um retrospecto entre as duas equipes. Os dados são do futeboldegoias.com.br, 38 jogos ao longo dos anos, 14 vitórias do Goiás, 11 vitórias do Guarani, 50 gols do Goiás, 39 gols do Guarani. As duas equipes empataram 13 vezes. Os dados são do futeboldegoias.com.br. A arbitragem para hoje do Espírito Santo, Arthur Gomes Rabelo apita o jogo. Os assistentes, a Anne Kese Gomes, que é do Amazonas, e o Pedro Amorim de Freitas, que também é do Espírito Santo. No VAR, o Carlos Eduardo Braga, do estado do Rio de Janeiro. Falando agora das escalações, o Goiás é uma incógnita, né, para esse jogo. Eu vou projetar aqui para vocês um time, mas realmente o Goiás é uma incógnita, não há indícios fortes do que é que o Márcio Zanardi vai fazer com esta equipe. Um provável Goiás é de Tadeu no gol, Diego na direita, o Messias, Lucas Ribeiro e Sander. A mesma defesa que iniciou o outro jogo. Edson ali no meio campo, Marcão voltando ao time após recuperar de lesão e Regis aparecendo na equipe. Lá na frente o Thiago Galhardo, que pode atuar por um dos lados, o Edu e o Rildo ou o Matheus Gonçalves. Pode acontecer também, por exemplo, do Regis não aparecer nesse time e entrar o Wellington, né? Você ficar aí com o Galhardo no meio campo e lá na frente o Wellington, Edu e o Rildo ou o Matheus Gonçalves. Tá bem? Então são algumas probabilidades, possibilidades de formações do Goiás para essa tarde contra a equipe do Guarani. Agora falando do Guarani, do técnico Pintado, que inclusive já passou aqui pelo Goiás, Guarani, lanterna da Série B até este momento, o Bugre de Vladimir, né, o goleiro experiente, aí Santos, Pacheco, lateral direito, o Matheus Solustiano, que já defendeu o Goiás, Léo Santos e Jefferson, aquele mesmo que passou pelo Goiás e pelo Atlético. Gabriel Bispo, jogador que não conseguiu deslanchar na carreira, né, Matheus Bueno e Luan Dias, outro conhecido da torcida esmeraldina. João Vitor lá na frente, o Daniel dos Anjos e o Ayrton, ex-ponteiro do Atlético Goianiense. Então, um Guarani que vem sofrendo muito durante essa competição, distribuída em um 4-3-3, né, com alguns jogadores de boa técnica, mas que coletivamente não é uma equipe que conseguiu funcionar. Vamos agora falar um pouco da expectativa, né, para esse jogo. Depois eu trago para vocês alguns dados em relação à campanha das duas equipes. É um jogo de dois times muito pressionados, né, pressionados pela tabela, pressionados pelo desempenho ruim, pressionados pela sequência de maus resultados. Se a gente for olhar a tabela de classificação hoje, compartilhando aqui com vocês, o Goiás está na 12ª colocação. O Goiás que já foi líder dessa Série B. O Guarani é o último colocado e assim o Guarani tem neste momento 11 pontos de desvantagem para a Chapecoense, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento.
Então o Guarani está enterrado na zona de rebaixamento. Uma vitória, 4 empates e 10 derrotas em 15 jogos. Sem dúvida, uma campanha vexatória para o tradicional Guarani de Campinas. Vamos observar aqui o desempenho deles na condição que jogam hoje, o Guarani como mandante e o Goiás como visitante. O Guarani é o pior mandante da competição, fez 6 pontos em 8 jogos, uma vitória, 3 empates e 4 derrotas. Como visitante, o Goiás, que perdeu os últimos 5 jogos fora de casa pela Série B, o Goiás é apenas o 14º colocado, uma vitória, 2 empates e 5 derrotas jogando fora de casa. Em termos de desempenho de ataque e de defesa, o Goiás, que já teve o melhor ataque da competição, neste momento é apenas o 6º ataque, com 21 gols marcados, enquanto o Guarani também tem o pior ataque, apenas 7 gols assinalados, metade dos gols do Brusque, aliás 11 gols, né? Me desculpe, o Guarani tem 11 gols assinalados até este momento, 7 são os pontos do Guarani. E já no quesito defensivo, o Goiás tem a 8ª melhor defesa com 14 e o Guarani tem a 2ª pior defesa com 24 gols sofridos. Pior que ele, só do Ituano, que já tomou inacreditáveis 35 gols. Só repetindo aqui o melhor ataque para ficar bem claro, o Goiás tem 20 gols, tá bem? 20 gols do Goiás, o 6º melhor ataque, e o Guarani tem 11 gols, tem um dos 3 piores ataques da competição, ao lado do Operário e também do Brusque. Se a gente olhar a tabela, o investimento, os elencos das equipes, é natural apontar o Goiás como favorito, né? A questão é que eu não consigo ter confiança nesse time do Goiás neste momento, mesmo jogando diante da equipe de pior desempenho dentro da Série B. E por quê? Porque o Goiás não tem conseguido ser competitivo, especialmente fora de casa. O Goiás perdeu os últimos 6 jogos que fez fora de casa, não fez um gol sequer, né? E mais do que isso, o Goiás foi inferior aos seus adversários, né? Não foram derrotas ao acaso, não foram derrotas que o Goiás pressionou o adversário e aí tomou um gol lá de qualquer jeito. Não, esses adversários que venceram o Goiás não tomaram o gol do Goiás e ainda foram também superiores à equipe esmeraldina. Então, para mim é um jogo equilibrado por baixo. Um Guarani que não funciona em lugar nenhum, nem em casa nem fora, e um Goiás que não tem funcionado fora de casa. Para o Goiás voltar a ser aquele time favorito nos jogos, para ser aquele time que tem credibilidade junto à torcida, junto à expectativa, junto aos apostadores, o Goiás vai ter que remar novamente. Voltar a ter desempenho, voltar a ter resultado, voltar a dar esperanças ao seu torcedor, que neste momento vive um momento de desilusão e uma desilusão mais do que justa com a equipe alviverde. Vamos ver, né, o que esperar desse Goiás e Guarani. Taticamente, eu até imagino o Guarani com mais posse de bola do que o Goiás. O Guarani tentando jogar, tentando fazer uma vitória dentro de casa, porque o Goiás normalmente só tem essa posse de bola fora de casa quando toma o gol, quando está atrás do placar. Mas enquanto o jogo está ali no 0-0, o Goiás quase sempre, do técnico Márcio Zanardi, opta por esperar o adversário, por ficar cercando o adversário, uma pressão pequena sobre o homem da posse de bola. Vamos ver se o Goiás muda de atitude, né, para esse jogo. Nunca é tarde para se mudar de atitude. Mas se for aquele mesmo Goiás dos últimos jogos, a tendência é de um Guarani com um pouco mais de posse de bola, talvez até conseguindo pressionar a equipe goiana. Mas vamos aguardar o jogo para a gente ver isso na prática, como é que será esse Guarani-Goiás pela Série B do Campeonato Brasileiro, tá bem? Mas eu quero saber de você, torcedor, o que é que você espera, o que é que você aguarda deste duelo de logo mais lá no Brinco de Ouro da Princesa. Deixe a sua mensagem, deixe o seu recado, se ainda não deixou, peço que deixe o seu like e se ainda não for inscrito, outra vez eu te convido a se inscrever aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima oportunidade.